Descomplicando a Música. Nesse vídeo nós vamos começar o nosso curso de partitura musical. Nós vamos falar um pouco sobre as claves, a representação das notas, como localizar as notas na pauta e um pouco sobre a história da partitura também como um método de escrita, né? Quando a gente fala de registro musical, a primeira coisa que vem à nossa mente são as gravações, né? Se a gente quer ouvir uma música ou quer lembrar de alguma música, a gente coloca ela para tocar no nosso computador, no nosso MP3 ou bota para tocar no CD. Mas nem sempre foi assim, né? O processo de gravação ele é um processo muito recente na história. Começou em 1877, lá com Thomas Edison, aquele mesmo cara que inventou a lâmpada elétrica, né? E fez muitas outras invenções também. Ele usou uma agulha, ele fazia essa agulha percorrer um disco de vinil à medida que a música tocava. Daí, a partir do caminho que a agulha percorria, ele conseguia recuperar a memória e fazer a reprodução da música novamente. Então esse foi o primeiro processo de gravação satisfatório, que deu origem depois à tecnologia do disco de vinil, depois passou, né, para fita cassete, depois para o CD e para a música digital, como a gente conhece hoje. Tem gente que lembra ainda da época em que se ia nas lojas para comprar um disco, né, de vinil. Muita gente ainda fala hoje de gravar um disco, né, por causa dessa época. Muita gente que ainda lembra da época que a gente ia comprar uma fita cassete, né? E os mais jovens talvez não lembrem dessas tecnologias mais antigas, ou talvez nem tenham ouvido falar, né, no disco de vinil ou na fita cassete. E a transição tecnológica foi muito rápida. Hoje em dia as coisas evoluem muito rapidamente, mas nem sempre foi assim, né? Antes dessa invenção do disco de vinil, as pessoas não sabiam nem imaginavam que um dia seria possível ouvir uma música gravada, né, em algum lugar. Se elas queriam lembrar de uma música, a única maneira delas fazer isso era usar a própria memória, né? Não tinha outro recurso. Então sempre teve essa necessidade de se poder registrar a música de alguma forma, né? Já que a gravação não existia. Esse foi um dos principais motivadores da invenção da partitura, né? Então, quando isso surgiu? Se a gente voltar um pouco no tempo, né, lá para o século IX, numa época em que ainda a música ela praticamente não existia na forma de instrumentos, né? Os instrumentos musicais eles quase não eram utilizados, a música era praticamente só cantada, né, por meio do canto gregoriano. Nessa época, os cantores começaram a fazer alguns traços na letra da música, pontos, alguns símbolos assim bem arcaicos mesmo, para ajudar eles a lembrar, né, da música. Então, esses símbolos, né, foi quem deu origem à escrita da partitura. Então eles começaram fazendo esses símbolos para ajudar eles. Aí só lá no século XIII, com a invenção do primeiro relógio na cidade de Londres, que começou-se, né, a pensar mais, se refletir mais sobre a questão do tempo. Também começaram a incorporar a questão do tempo na partitura, né, na leitura musical. Então, por exemplo, um símbolo ele tinha a representação de que uma nota duraria o dobro de outra nota, ou metade do tempo, o triplo do tempo. Começou então essa notação do tempo, né, incorporar o tempo na música, e a partir disso a escrita ela foi evoluindo, se padronizando com o tempo, né, até chegar nesse modelo que a gente conhece hoje, que é um modelo universal de escrita, né, que se conhece no mundo todo. Então, o processo de aprendizagem da partitura, a gente pode comparar ele com o processo de alfabetização, né? Da mesma forma que a gente aprendeu a ler e escrever, a gente pode pensar em aprender a partitura. Por quê? Porque a escrita, né, nada mais é do que um registro de fonemas que são produzidos com a nossa voz, né? A gente fala palavras e registra essas palavras no papel. E a partitura é a mesma coisa, a gente registra os sons, né, que saem ou da nossa voz ou dos instrumentos no papel também. Então, se a gente pensar assim, comparar, por exemplo, um jovem de 20 anos com uma criança de 9 anos que saiba ler e escrever, né, muito provavelmente o jovem vai ler muito mais rápido e com muito mais fluência do que a criança, simplesmente porque ele já leu muito mais coisas, escreveu muito mais ao longo da vida, né, do que a criança. Então isso faz com que a pessoa tenha uma velocidade, né, na leitura. Com a partitura é a mesma coisa. Quanto mais você lê e praticar, mais rápido e mais fluente
vai ficar a sua leitura. Então, se o seu objetivo é ler rapidamente, ter uma velocidade mesmo de resposta na leitura da partitura, na execução, isso vai demandar treino, bastante prática de exercícios, né? Nós vamos trabalhar aqui, passar exercícios com esse objetivo que você consiga atingir uma leitura rápida e fluente. E se o seu objetivo não é ler tão rápido, se você apenas quer poder pegar uma partitura, imprimir no seu quarto e poder tirar uma música mesmo sem nunca ter ouvido ela, vai ser até bem mais simples, né, o seu estudo, porque saber a simbologia da partitura é muito simples. Apesar de parecer um pouco complexo à primeira vista, quando a gente vê aquele monte de símbolos, né, gráficos, reconhecer o que significa cada um não é nada complicado. Basicamente a partitura ela registra as notas ou os acordes, né, a duração dessas notas, o tempo das notas e dos silêncios, né, e também as técnicas que são executadas no instrumento em particular ou na voz. Então esse é o objetivo da partitura como um todo. Então, sabendo o que significa cada um desses símbolos, você vai ser capaz de ler qualquer partitura, ainda que não seja tão rápido. O processo de velocidade vai ser baseado na sua prática mesmo, né? Então, para a gente começar a entender a partitura como um todo, do que eu estou falando aqui, né? Vamos então entender onde que se escreve a partitura. Toda a partitura ela acontece em torno dessas 5 linhas aqui. Essas 5 linhas, elas são a chamada pauta musical, né? Na pauta, cada linha representa uma nota diferente, né? E cada espaço entre uma linha e outra também representa uma nota. Mas que nota, né, que é representada em cada espaço, em cada linha? Como é que a gente sabe localizar isso, fazer essa referência? Isso vai depender da clave que vai ser utilizada, a clave musical. Por exemplo, eu posso estar falando da clave de Sol, que é uma clave bem conhecida, né? Você já deve ter visto esse símbolo aqui, é o símbolo da clave de Sol. O que a clave de Sol nos indica? Ela nos mostra a localização da nota Sol. Onde é que a nota Sol está localizada na partitura? Se a gente fosse escrever esse símbolo da clave, a gente começaria com aquele pontinho ali, né, para começar o desenho da clave. Aquele pontinho ali, naquela linha, é a nota Sol. Aquela linha é a referência da nota Sol. A partir dela, a gente vai encontrar todas as outras notas, tá? Partindo da sequência Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Né? A sequência é bem conhecida, você já deve saber de cor, né? Soletrar o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Como a gente está partindo do Sol, significa que a próxima nota vai ser Lá, depois o Si e assim por diante. Então, lembra que eu falei que cada espaço representava uma nota e cada linha representava uma nota também? Então, o espaço que está em cima ali da nota Sol, da linha, né, que representa a nota Sol, vai ser a nota Lá. Tá? Aquele espacinho ali representa a nota Lá. E a linha que está em cima da nota Lá, do espaço, né, da nota Lá, é a nota Si. Então eu podia pensar também, em vez de pensar de baixo para cima, como a gente fez aqui, pensar de cima para baixo, né? Na sequência Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, que a gente traz para frente. Né? Então continuando ali do Sol, que foi o nosso pontinho onde a gente começou, a nossa referência, né? Embaixo do Sol, ali naquele espaço, né? Antes da próxima linha, vem o Fá, né? E a primeira linha ali é o Mi. Então, quem já pode reparar, né, que é importante saber de cor, né, e salteado a sequência Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né, de trás para frente também. Caso você não tenha prática, né, em soletrar de trás para frente, isso também vai ser importante aqui para encontrar mais rapidamente a localização das notas, tá? Então, muito bem, você agora já conhece a representação das notas na clave de Sol. É simples assim. Então vamos ver outra clave agora, a clave de Fá. Tá? A clave de Fá ela tem esse símbolo aqui. Como é que a gente localiza as notas? Antes a gente pegou como referência a nota Sol, na clave de Sol. Agora a nossa referência vai ser a nota Fá, né, na clave de Fá. Ela é aquela linha onde estão aqueles dois pontinhos ali, naquele símbolo. Aquela linha que atravessa aqueles dois pontos é a nota Fá.
E a gente vai seguir exatamente a mesma lógica para encontrar as outras notas. Cada espaço vai ser uma nota, cada linha vai ser uma nota. A gente pode deduzir seguindo a mesma sequência, de baixo para cima vai ser a ordem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E de cima para baixo vai ser o Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, né? Partindo ali daquela notinha do Fá. Então fica assim, né, a representação de todas as notas na clave de Fá. A gente tem ainda a clave de Dó. A clave de Dó, ela tem esse símbolo aqui, tá? Ela vai representar para nós, vai referenciar a nota Dó, que está bem no meio, né, daquele símbolo que parece um B, né? Bem no meio ali é a nota Dó, naquela linha. E as outras notas também a gente vai descobrir exatamente usando a mesma lógica que a gente já usou até aqui. Essa clave, ela tem uma peculiaridade, né, que ela pode aparecer também em outras linhas. Aqui ela apareceu na terceira linha, mas ela pode aparecer também na segunda linha, na quarta linha, dependendo do instrumento, né? Então é bom ter atenção para isso, tá? Além dessas três claves, a gente ainda tem uma outra clave, né, que é a chamada clave neutra. Essa clave neutra, ela tem esse símbolo aqui, e ela é chamada de neutra porque ela não representa notas, né? Ela é uma partitura, é uma clave, né, que é utilizada para instrumentos de percussão, como a bateria. Bom, se você achou difícil os símbolos, né, ficou preocupado, poxa, não vou conseguir desenhar esses símbolos, não tenho muito talento para o desenho, não se preocupe, né, que você não precisa ser um desenhista profissional para poder escrever partitura. A gente pode ver aqui, né, que grandes nomes da música não faziam desenhos muito bonitos, né, da clave de Sol. Então isso é uma prova de que a gente não precisa saber desenhar bem para ser um bom escritor, né, de música. Então desde que a gente saiba, né, conheça a localização das notas, a representação, isso já é mais do que suficiente, tá? Então talvez você esteja se perguntando, né, legal, conheci a localização das notas na pauta, em cada clave, mas como é que eu localizo essas notinhas aqui que a gente viu no instrumento? Talvez você toque piano, talvez toque violão, talvez você toque violino, toque flauta. E você quer saber como é que se localizam essas notas no seu instrumento, tá? Ou mais, talvez você esteja se perguntando por que existem claves diferentes, né? Por que a gente não trabalha só com uma mesma clave, né? Então isso tudo vai ser um assunto para a nossa próxima aula, tá? Então até lá!